O professor Amaury Cardoso, ele era vereador à época em que houve um entreveiro entre ele e o então deputado federal Emerson Petrive. O Boca Aberta já havia sido cassado como vereador aqui em Londrina e foi cassado também como deputado. Não exerce função legislativa nenhuma. E ainda mais, né? Durante a última eleição, em que o filho dele estava candidato, ele se apresentou também como suposto candidato a senador, sem que houvesse uma homologação dessa candidatura, mentindo mais uma vez para os seus eleitores. E Boca Aberta, ele simplesmente foi obrigado a retirar aquelas propagandas todas. Você pode passar lá hoje, que nem aquele comitê escandaloso que tinha lá, com aquele desrespeito à lei que nós temos em Londrina de propagandas, nem aquilo lá, nem a lei que define as propagandas que eram colocadas nas casas, né? A chamada Lei Cidade Limpa, nem isso era respeitada lá. Lá era um carnaval, né? Não tem mais aquela coisa feia lá. E o Boca Aberta, o Amaury entrou com ação contra ele entrou com ação contra o Amaury. O juiz, na sentença a favor do vereador, ele absolveu o Amaury e condenou o Boca Aberta. Estas imagens aqui, gravadas, e o esquema dele era sempre assim, né? Vai com uma equipe e tal, os caras vão gravando, ele vai falando um monte de impropérios das pessoas, e aí a própria imagem que ele fez, que ele postou nas redes sociais, foi utilizada contra ele para que se pudesse fazer, então, a condenação desse indivíduo. E ele está condenado a 1 ano e qualquer coisinha de prisão em regime domiciliar, mas está com uma condenação que foi feita. Cabe recurso? Cabe recurso. Só que ele foi condenado a 1 ano, 5 meses e 1 dia de prisão em regime semiaberto. O caso, a treta, aconteceu em 2019. E eu fui tentar conversar com o professor Amaury Cardoso para saber mais a respeito daquilo tudo que foi registrado naquela época. Um murro bem dado. Acertou o nariz do ex-deputado federal, cassado, e deixou o olho dele também roxo. E você chegou a ser processado por aquele murro, não, Maria? Camargo, então, primeiro dizer que eu não tenho nem orgulho de ter participado daquele momento ali. Para mim, sim, foi uma marca que eu não gostaria de ter levado para a minha carreira, né? Seja como educador, seja como vereador que fui, né? E aquele momento, ele entrou com um processo contra mim e eu entrei contra ele. O que ele entrou contra mim foi reconhecido aquilo que foi real, né? Eu agi em legítima defesa. Você foi absolvido. Eu fui absolvido. No caso, o que eu entrei contra ele é que acabou agora, né, tendo esse desfecho e que ele está sendo condenado. Eu gostaria, assim, não estou tripudiando em nada, eu estou simplesmente dizendo às pessoas, se você foi injustiçado, se você foi caluniado, se você foi agredido, não pare. Vá atrás, arranje um advogado e enfrente a situação. Porque senão, pessoas que às vezes tomam decisões de tocar a vida do jeito que eles querem, independente da ética, independente da moral, elas acabam se sobressaindo, tendo, às vezes, até sendo imitada por outras pessoas, e aquilo que é correto, aquilo que é lei, aquilo que é verdade, aquilo que é o ético, acaba caindo em descrédito, né? E eu acho que a gente precisa ser ético, ser verdadeiro, trabalhador, mas também lutar pelos nossos direitos e jamais admitir que, se for de alguma forma, né, agredido, né, seja moralmente, fisicamente, tomar as providências, porque uma hora a justiça é feita. O que originou aquele murro? Como é que começou aquela confusão? Então, Camargo, eu era vereador na época. Na verdade, eu só não sou vereador porque o meu partido não teve os votos mínimos, né? Eu tive muito voto, mais do que muitos vereadores que estão lá dentro. Mas eu tinha participado de todas as pré-conferências, como eu sempre fiz, né, das políticas públicas, onde o povo participa dando opinião, dando ideias, né, e depois teve a conferência, né, que é a conferência municipal. Eu estava com a presença do secretário estadual, o secretário municipal de saúde, mas de repente ele apareceu. Parece que me disseram foi o seguinte, um assessor, né,
um assessor dele chamou, que ele estava no centro, alguma coisa assim ali por perto, e logo ele chegou ali. E uma outra pessoa que estava ali, que presenciou a chegada e as conversas, ele me alertou: Mauri, não sai porque o cara está aí e quer cobrar porque você falou para ler a carta aí, uma coisa assim, né? E eu fiquei atento, dei um tempo ali, fui, né, o prefeito Marcelo estava numa sala ali, tomando um cafezinho enquanto era o intervalo, né, antes de começar, né, porque acabou a parte dos discursos, deu uma pausa, a gente tomou um café e aí ia começar as discussões de fato. Só que tinha morrido o meu amigo, professor de educação física, né, então eu ia lá no velório, então eu ia para lá, depois ia voltar para a conferência. E nesse momento, quando eu saí, né, as imagens que ele mesmo produziu, né, que foram as provas que ele girou contra ele próprio, mostram que eu estava indo em direção ao meu carro, para pegar o meu carro, e ele veio correndo atrás, né? E a gente sabe do histórico dele, né? Um monte de vereador que foi agredido, né? Outras pessoas. Então eu fiquei receoso, né? E quando ele invadiu o meu campo, né? Tocou e perto de mim assim, eu revidei, né? Mas eu não sou de violência, eu sou um cara super de paz, né? Acertou o murro bem dado, hein? Pois é. Na verdade ali, acho que a física explica, né? Ele veio com força para cima e eu virei com força. Por isso que impactou daquele jeito, né? Você tá com um carro, você bate numa parede aqui, é um impacto. Agora se os dois batem de frente, né, aí acaba tendo um estrago maior, né? As sentenças judiciais te absolvendo num caso e condenando o Boca Aberta em outro, traz injustiça? Traz justiça, sim, com certeza. Existem regras, existem leis, existe o direito de ir e vir. Eu não sou vagabundo, eu sempre trabalhei muito, meu pai, minha mãe me ensinaram isso. Ô vagabundo, ô canalha, ou isso, aquilo. Gente, eu não sou isso, eu sei que não sou isso, os meus filhos sabem que eu não sou isso, minha esposa sabe que eu não sou assim. Ninguém tem o direito de dizer isso pra mim, da forma como foi dito, e ainda correndo atrás de você. Então assim, eu não tenho nenhum orgulho de ter feito o que eu fiz, né? Eu continuo ainda com esse sentimento de que eu sou espelho, eu sou professor há 36 anos, Camargo. Então, assim, cada situação... E eu estava dando aula naquela época. Você imagina, eu cheguei na segunda-feira para dar aula e os meus alunos estavam sabendo daquilo. Então, eu fiquei muito, muito, muito triste e envergonhado pelo que aconteceu. Mas eu também disse a eles, né? Nós somos do bem, nós fazemos o que é bom, mas não podemos nos calar.